Fala pessoas, tudo bem com vocês? Aproveitando aqui Copa do Mundo e tal, então vou fazer um vídeo rapidinho de um assunto que eu tava falando no Twitter, que é uma das coisas legais de você morar e trabalhar com pessoas no mundo inteiro. Você acaba descobrindo umas coisas interessantes. E eu vi o pessoal comentando bastante esse final de semana lá no Twitter sobre isso. Daí, falar um pouquinho desses assuntos aí que a gente acaba descobrindo. Teve agora aí no início da Copa do Mundo o, o jogo da Islândia, e o comentário geral de todo mundo que começou é o fato curioso do fato deles todo mundo terminar com som. Então você tem lá todos os nomes terminam com som no final. E começou as piadas no Twitter, obviamente, o pessoal falando que, então eu vou chamar Anderson, sou suíço e tal. E isso é um assunto, é uma coisa interessante, que eu já tinha até conhecido uma islandesa e a gente acabou discutindo sobre isso e eu acabei aprendendo sobre o que é esse diacho aí. A Islândia, ele eu não sei se ele é o único, mas se não for, tem muito poucos dos países do mundo que não utilizam ainda uma estrutura de nomes de família. Então, quer dizer, com nome de famílias, eu sou Caio Gomes, o meu pai tinha também o sobrenome Gomes, meus filhos, historicamente, vão ter o sobrenome Gomes também. Então, aquilo identifica a família. Na Islândia, eles usam uma estrutura onde o último nome muda a cada geração. E aquele último nome, ele tem que identificar o pai. Então, até recentemente, a única possibilidade é identificar o pai. Então, um cara que se chama o Thor, ele chamaria Thor Odinson. Então, que significa, esse som está indicando que ele é um homem, um filho, e o Thor é filho de Odin. Então, basicamente, ele está indicando, quando você olha o nome da pessoa, você sabe unicamente ali qual que é ela e quem que é o pai dela. E a mesma coisa vai para mulheres. As mulheres, eles usam o final Dottir. Então, a Björk, a cantora lá, seria Björk, sei lá, Gunnardóttir. Então, que seria a Björk, filha de Gunnar. Então, isso seria o sobrenome dela. Isso é um fato engraçado, porque na Islândia, como eu falei, isso é por lei, as pessoas precisam indicar, elas precisam manter essa estrutura de, o pessoal chama isso de patronímica. Então, quer dizer, você indica qual que é a estrutura, você indica a sua estrutura familiar no seu nome. Então, uma estrutura patronímica na formação do nome. E aí na Islândia isso é feito por lei. Só que a Islândia é um dos países do mundo que tem que tem o maior nível de igualdade de gêneros. Então então atualmente tem começado a se adotar também, pelo que eu entendo, uma estrutura que eles começam a botar o nome do pai e da mãe, ou do pai, ou da mãe. Seria uma diferença. Então vamos falar assim, o Pedro, filho de João e Maria. Então, eles, em vez de, na estrutura antiga, seria Pedro Joãoson. Mas na estrutura nova que eles utilizam lá, que algumas pessoas começam a utilizar, então seria Pedro, Maria, Og, Joãoson. Ou, sei lá, vou pensar o nome feminino aí. Ana, Maria, Og, João, Dottir. Então, quer dizer, é uma coisa engraçada, porque você, na estrutura do seu nome, você já indica quem são os seus pais e de onde eles estão vindo. Isso funciona, obviamente, porque a Islândia tem 300 mil habitantes, então é uma vilinha pequena, então é aquela coisa famosa. Quem que é aquele garoto ali? O filho da dona Cotinha ali. Então eles conseguem identificar por isso. Mas apesar da Islândia ser um dos poucos países ou talvez o único país que ainda utilize isso como a maneira de identificação, esse tipo de estrutura
também foi utilizado por muitos outros lugares. Eles não são mais utilizados, mas muitos dos nomes que a gente tem hoje em dia em várias línguas, eles descendem de uma estrutura patronímica. Em algum momento, quando foi decidido que as famílias iam ter um nome único, então eles congelaram qualquer nome daquela pessoa e ali todo mundo manteve o mesmo sobrenome a partir dali. Aquilo se tornou um sobrenome que identifica a família. Mas isso era gerado de uma maneira patronímica para muitos lugares. No português e espanhol, isso é identificado pelo SES no final. Então, Fernandes, então, o Antônio Fernandes, isso identificava que era o Antônio, filho do Fernando. Gomes, Caio Gomes, Caio, filho de Gomes. Essa é uma das poucas exceções que Gomes é inflectivo. Então, quer dizer, Gomes virava Gomes mesmo. Mas você pegar a Moraes, filho de Mauro, e assim vai indo por Fernandes e todos esses nomes, Rodrigues, filho de Rodrigo. Então isso se existia também, os sobrenomes que a gente tem, muitos sobrenomes que a gente tem hoje em dia no português e no espanhol, também descendem dessa estrutura patronímica que a gente tinha ali. E você vai ver que vários desses nomes, a maior parte, na verdade, desses nomes que terminam com ES no final, eles estão relacionados, então, a que no momento que congelou, qual que era o pai daquela pessoa. Mas não são só essas línguas ali. O italiano também tem uma regra muito parecida, que eles utilizam o de. Então, Bruno de Luca, então é o Bruno, filho do Luca. E não confundir com o di, que o di é a utilização de um local. Então, o Bruno de Nápoles era o Bruno da cidade de Nápoles, o Bruno de Luca era o Bruno, filho do Luca. Então, quer dizer, no momento que se congelou esse nome, por exemplo, eles ficaram mantendo essa estrutura, mas era isso que se utilizava também. Pelo que eu entendo, no italiano também pode se colocar o i no final, que poderia indicar também uma estrutura patronímica. Então, se eu não me engano, isso me corrijam se eu estou errado, se você for... então, um nome terminado com i, por exemplo, Bernardi. Então, Lucas Bernardi, então seria o Lucas, filho de Bernardo. Se eu não me engano, essa é uma estrutura que pode ser utilizada também. E se for ver, vários dos países do mundo tiveram, em algum momento, uma estrutura, porque é o que faz todo sentido. Você começava uma vila pequena, você identificava o filho, quem que é? De novo, João, filho da Cotinha ali. E a partir do momento que eles foram crescendo e começou a se tornar uma estrutura única, as pessoas começaram a tentar organizar isso para poder fazer uma estrutura melhor do que identificar quem que é, aliás, o João, filho da Cotinha, ou o João, o filho do padeiro. Um que é bem interessante, o inglês tem coisas assim também, né? Então tem o Johnson, coisas que identificavam o som, mas se você for na Escócia, eles também tinham uma estrutura patronímica similar, mas que ela foge um pouco, que é o Mac. Então, Ronald McDonald, o Mac indicava que o Ronald era filho do Donald. Então, McGrath era alguém filho do Graff. Isso que ia. E para mulheres eles utilizavam o Nick, que eu acho que a gente caiu em desuso. As pessoas não utilizam mais o Nick como indicação feminina do final, mas seria Kelly Nick Donald, seria então a Kelly, filha do Donald. Mas isso é uma coisa que a gente não utiliza mais hoje em dia. Então todos esses nomes que a gente vê com Mac, hoje em dia, eles eram nomes patronímicos do passado que hoje em dia não são mais utilizados. Porque hoje em dia eles perderam o significado, mas eles indicavam uma indicação de filho. E como eu falei, se for ver quase todas as línguas tinham alguma coisa parecida. No russo você tem o Vich, Petkovich, que significa que aquele cara, que a pessoa que tem esse nome era filho do cara, eu não sei o primeiro nome que seria, mas uma indicação de filho ali também. E assim vai indo. Então é bem interessante você ver que isso é uma coisa que foi geral. Quase todas as línguas tinham isso por uma questão histórica, mas o único que mantém uma estrutura muito similar, ainda assim, que falei, é por lei, não é uma questão, é a Islândia ainda.
porque tem 300 mil pessoas, se você for juntar ali o número de pessoas que dá para contar, você não precisa de muito mais sobrenomes para poder juntar ali, não. Então, se você for juntar, tem 20 nomes diferentes, femininos, masculinos, você já consegue representar as 300 mil pessoas só com essas variações ali. Deve ter uns 500 mil Thor, mas o resto se mistura ali com isso aí. Então, uma curiosidade só, porque eu tava explicando isso pro pessoal no Twitter esse final de semana, e o pessoal achou interessante, e eu achei legal comentar aqui para quem se interessou. Então, de novo, o vídeo VaptVupt, só para poder puxar esse assunto rápido no meio da Copa do Mundo. Nem adianta eu fazer muito vídeo, porque os últimos o pessoal nem viu, já que tá fazendo Copa aí. Então, sei lá, surgiu um assunto, eu falo aqui de novo. Se inscreve aqui no canal, vocês estão vendo, eu tô postando aí, então vamos lá, isso aí, falou!